Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Aline e hoje eu vim conversar com vocês sobre as leituras que eu fiz em maio. No final de abril eu postei uma TBR de maio aqui no canal. Para quem não assistiu e tem interesse, eu vou deixar o vídeo aqui nos cards. Eu acabei sendo bem fiel a essa minha TBR, com exceção de um livro que eu acabei não lendo, mas eu acabei indo bem além e lendo outros livros que eu nem imaginava que eu fosse ler. Foram leituras que foram surgindo assim muito espontaneamente. Então eu vou apresentar para vocês quais foram os livros que eu li e o que eu achei de cada um. Eu vou tentar mostrar para vocês em ordem cronológica de leitura. Eu comecei o mês lendo A Volta ao Mundo em 80 Dias, de Júlio Verne, nessa belíssima edição da editora Zahar. É uma edição comentada, recheada de informações extras ao longo da história. O personagem principal dessa história é o Phileas Fogg, um inglês metódico que segue uma rotina com horários muito bem definidos, e justamente no dia em que começa essa história, o Phileas Fogg contrata um novo criado, um francês chamado Passepartout, que viveu uma vida muito agitada no passado. Ele já foi bombeiro, ele já foi ginasta e agora ele quer uma vida mais pacata, uma vida mais estabilizada. E justamente por ele querer uma vida mais tranquila, ele demonstra interesse em trabalhar para o Phileas Fogg, que contrata ele na mesma hora. E o Phileas, ele participa de um clube chamado The Reform Club, que é um clube de homens da alta sociedade, com um certo renome. E lá nesse clube, ele tem alguns amigos, assim, alguns outros membros que conversam com ele. E é bem nesse dia que ele faz uma aposta com esses membros de que ele conseguiria dar a volta ao mundo em 80 dias. O prêmio dessa aposta é justamente todo o dinheiro que o Phileas tem no banco. Então, se ele não conseguir dar a volta ao mundo em 80 dias, ele vai ficar quebrado. O Passepartout fica então chocado que justamente quando ele foi trabalhar para o Phileas Fogg, um homem pacato, metódico, ele resolve então viajar o mundo inteiro e leva o Passepartout junto. Só que em meio a essa aposta, esse ocorrido, tá acontecendo notícias de que houve um assalto em um banco inglês, eles ainda não pegaram o ladrão, só que o ladrão tem características muito semelhantes ao Phileas Fogg. Então, durante essa volta ao mundo em 80 dias, um detetive começa a seguir o Phileas, achando que ele é o ladrão. Então, eles se metem em muitas confusões que esse detetive acaba causando para eles, para ver se consegue atrasar o Phileas Fogg nessa viagem. Esse é um livro que muitos personagens vão sendo inseridos ao longo da história e ele tem muitas descrições super detalhadas sobre cada lugar, o que é uma característica do Júlio Verne, né? Então talvez tem gente que não vai gostar muito disso, porque ele realmente detalha bastante as coisas. Alguns momentos eu fiquei um pouco cansada, vou falar pra vocês, porque tem muitos números, é realmente assim muito detalhado. Mas foi uma leitura maravilhosa, super divertida, o final então nem se fala. Eu dei 5 estrelas para esse livro aqui. A segunda leitura de maio foi Dom Quixote, e esse livro aqui já tem uma resenha no canal, então não vou falar muita coisa sobre ele nesse vídeo, mas vou dizer para vocês que foi um clássico que me surpreendeu demais, porque eu pensava que eu não fosse gostar, eu não conhecia direito a história, então eu só quebrei a cara, tá? Essa história se tornou muito querida para mim e eu queria dar 5 estrelas para ela, mas como eu li uma versão reduzida da história, eu sinto que eu ainda não tenho direito, sabe? O que vocês acham sobre isso? Eu tô louca pra ler a versão completa e original de Don Quixote. A terceira leitura de maio foi Inferno, do Dan Brown, e essa é mais uma aventura do professor Langdon. Eu gosto muito dessa série. Nesse volume a gente tem um bioquímico preocupado com a superpopulação do planeta e o que isso poderia acarretar ao planeta e também para a vida das pessoas. Então ele cria uma praga para reduzir a população, porém ele é um fã de Dante, então ele deixa várias referências ao poeta na obra dele e também referência aos poemas do Dante que foram Inferno, Purgatório e Paraíso. Então a Organização Mundial da Saúde acaba chamando Langdon para solucionar esses mistérios, né, desse bioquímico, porque o Langdon é um historiador da arte, ele entende tudo sobre Dante e ele iria conseguir então descobrir aonde que esse bioquímico deixou essa praga e se eles conseguiriam impedir que ela infectasse a população. Eu assisti a adaptação desse livro faz muito tempo, então eu acabei não me lembrando de quase nada, então foi realmente uma surpresa ler esse livro, porque eu estava com a memória bem apagada da adaptação, e também o final do filme não tem nada a ver com o final desse livro. Então se alguém por acaso, que nem eu, tinha visto o filme e acabou não lendo o livro por causa disso, vale a pena ler, porque é bem diferente. Também foi bastante interessante ler esse livro justamente nesse momento que a gente está vivendo,
porque ele aborda muito a questão da pandemia e assuntos relacionados. Agora então eu vou falar sobre os livros que eu li no Kindle e eu vou deixar uma fotinho aqui deles ao lado para vocês irem acompanhando. O primeiro livro que eu li foi Roube como um Artista. Esse é um livro que fala sobre criatividade, ideias. É um livro para artistas em geral, de modo que ele não serve só para escritores e não fala só sobre o processo da escrita. Esse é um livro que vai focar principalmente na questão da diferença entre plágio e inspiração em outros artistas e obras. É um livro bem curto, super interessante, eu recomendo para quem gosta desse tipo de leitura. A minha próxima leitura não foi um livro, na verdade foi um conto de A Seleção chamado O Príncipe. E essa foi uma leitura assim, bem mediana, bem rasa, mas foi interessante para relembrar o primeiro encontro entre a América e o Maxon, que eu já não me lembrava de quase nada. Tem mais alguém aqui que é fã de A Seleção e tá ansioso para adaptação? Comenta aqui. Depois desse conto, eu li um romance da Sophie Kinsella chamado Lembra de Mim? Esse foi o primeiro contato que eu tive com Sophie Kinsella, mas eu gostei bastante dela, assim. É um romance bem sem grandes emoções, mas muito divertido para passar o tempo. Nessa história, a personagem principal, Lexi, ela acorda em um hospital depois que ela sofreu um acidente de carro e ela pensa que ela tá em 2004, quando na verdade ela tá em 2007. Só que ao acordar 3 anos depois, ela descobre que ela tem uma vida completamente diferente. Ela tem um marido riquíssimo, ela mora numa casa ultra moderna, ela tem emprego dos sonhos, ela tem um corpo esbelto, uma vida completamente diferente. Só que aí, ao longo do tempo, a Lexi vai percebendo que a vida dela não é tão perfeita assim. Ela perdeu a amizade com amigas que ela já tinha a longa data, ela não é bem vista pelos empregados dela, ela é considerada uma vaca-chefe do inferno, segundo eles. E ela também descobre que o marido dela não a ama de verdade. Então a Lexi vai juntando as peças para tentar entender o que aconteceu na vida dela nesses 3 anos e como que ela foi de A até Z. Por último, gente, eu iniciei 2 leituras no mês de maio que eu não consegui concluir a tempo. A primeira delas foi Anne de Green Gables e falta só um fiapo aqui da história. E também comecei uma leitura no Kindle chamada Andarilhos, eu vou deixar também a fotinha aqui para vocês. Andarilhos é uma história de um autor nacional que retrata como era a vida no Rio Grande do Sul há um tempão atrás. Como eu moro no Rio Grande do Sul, para mim é interessante ler essa história, né? Ela tem muitos dialetos daqui mesmo, bem antigos, então até para mim é um pouco complicado às vezes entender o que eles estão falando, mas a gente vai percebendo assim pelo contexto mesmo. Mas é bem interessante. Se vocês gostam de história, se vocês gostam de história do Brasil, pode ser um bom livro para vocês. Mas, como eu disse, eu ainda não finalizei, né? Então eu não tenho opiniões super bem formadas. Mas esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar em gostei aqui embaixo. Vocês já leram algum desses livros? Como é que foi as leituras de vocês de maio? Rendeu? Não rendeu? Comenta aqui. Um beijo e até o próximo!